Em Chicago, Carter Vale era o tipo de homem que as pessoas aprendiam a temer sem nunca dizer o nome dele em voz alta. 37 anos, rico o suficiente para comprar silêncio, implacável o suficiente para mantê-lo. E esta noite, até mesmo sua cobertura blindada parecia inútil contra o som cru de seu filho bebê, chorando até que seu pequeno peito soluçasse como se não conseguisse encontrar ar. O Departamento de Serviços Infantis havia agendado uma verificação surpresa. E mais uma marca no arquivo poderia significar que Elliot seria tirado dele. Não porque Carter não tivesse dinheiro, mas porque seu mundo vinha com sombras. Nenhuma papelada poderia limpar isso. Toda a agência de babás tinha a mesma resposta. $20.000 adiantados. Pagamento de risco por entrar na casa de um chefe da máfia. E Carter teria pago sem piscar se não parecesse que estava comprando o cuidado de um estranho por hora. Então Bella Mercer apareceu. 27 anos, desgastada por lares adotivos, turnos da noite e avisos de despejo. Uma mulher que aprendeu a sobreviver mantendo a voz firme quando tudo dentro dela tremia. E quando ela viu o pânico de Elliot, ela não pediu os 20 mil. Ela não pediu nada. Ela apenas o abraçou forte e cantarolou uma canção de ninar suave e antiga. Parecia alguém prometendo à escuridão que ela não venceria esta noite. O choro de Elliot se transformou em uma respiração, depois em silêncio. E o olhar frio de Carter vacilou pela primeira vez em meses. Porque o milagre não foi ela ter acalmado o filho dele. Foi que ela fez isso de graça. E no mundo de Carter Vale, nada vinha de graça sem um preço esperando nas sombras. Se esta história prendeu sua atenção, por favor aperte o botão de curtir e compartilhe com alguém que ama reviravoltas emocionais intensas. Não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo capítulo. Seu apoio nos ajuda a trazer novas histórias todos os dias. E enquanto Carter observava as mãos de Belle acalmarem seu filho, ele não sabia dizer se ela tinha acabado de salvar a vida dele ou entrado em uma tempestade que estava apenas começando. Quando o choro de Elliot diminuiu para um raro momento de silêncio, a cobertura blindada pareceu respirar novamente. Mas Carter Vale não permitiu que aquele silêncio se tornasse uma ilusão. Ele ficou ereto na sala de estar ampla e fria. Seus olhos ainda fixos em Belle Mercer, da maneira como um homem olha para uma nova variável que acabou de aparecer na equação de vida ou morte que ele vem resolvendo sozinho. E então ele deu ordens à equipe de segurança em uma voz baixa e cortante. As câmeras tinham que manter seus ângulos. O corredor leste deveria ser trancado com um novo código. O elevador privativo funcionaria apenas quando ele permitisse. Todos na casa tinham que registrar entrada e saída em uma lista. E absolutamente ninguém deveria tocar em seu filho sem uma razão clara. Belle ouviu cada frase da maneira como se ouve barras de ferro deslizando em suas travas. Ela não ficou surpresa com a crueldade de um homem como ele. Ela simplesmente entendeu num instante que aquele lugar não era um lar. Era uma fortaleza onde as pessoas tinham permissão para existir sob condições, e ela não tinha o direito de ser mal interpretada. Carter chamou um assistente para trazer um crachá temporário e um conjunto impresso de regras. Sua voz não suavizou quando ele disse a ela que ela ficaria aqui até que a verificação do departamento terminasse. Não porque ele confiasse nela, mas porque Elliot a havia escolhido ao ficar quieto em seus braços. Bella não olhou mais para o interior caro. Ela olhou para o pequeno peito subindo e descendo mais uniformemente, depois levantou o olhar. Sua voz permaneceu calma, como alguém acostumada a viver em quartos de onde você pode ser expulsa a qualquer momento. Ela disse que ficaria temporariamente se isso ajudasse o menino a se estabilizar. Mas ela precisava de uma coisa mínima para sua própria segurança. Um documento escrito confirmando que ela tinha o direito de sair a qualquer momento. Sem condições, sem ser retida, sem ameaças, sem ser transformada em alguém em dívida simplesmente porque fez uma boa ação. A sala ficou em silêncio por um instante. Alguns olhares da segurança mudaram dela para Carter, como se esperassem ver se ela tinha acabado de assinar sua própria sentença ou ferido o orgulho de um chefe da máfia. Mas Carter apenas a olhou por mais tempo, como se pesasse se aquela recusa teimosa em implorar era real ou apenas outra atuação. Então ele fez um aceno muito leve, sinalizando para que o advogado interno fosse chamado naquela mesma noite. O papel seria redigido exatamente como ela disse, e ele assinaria porque odiava negociar.
Mas ele odiava ainda mais o pensamento de viver no caos onde seu filho poderia ser levado embora por causa de uma brecha legal. Belly pegou o crachá temporário como uma chave que não lhe pertencia. Ela não agradeceu. Ela apenas perguntou onde poderia lavar as mãos e onde as mamadeiras eram guardadas. Então voltou para Elliot novamente, mantendo distância suficiente para não tocar em Carter, mas perto o suficiente para o menino ver que ela ainda estava lá. E enquanto as luzes de Chicago brilhavam além do vidro grosso, Carter ficou atrás delas e percebeu que a coisa mais assustadora não era um inimigo com uma arma em algum lugar lá fora. Era que ele tinha acabado de concordar em colocar por escrito algo que nunca tinha dado a ninguém: a liberdade de deixá-lo sem pagar um preço. As portas do elevador privativo se abriram perto da meia-noite sem nenhum ruído. Apenas o som de saltos encontrando a pedra, como um lembrete de que o poder nesta casa não pertencia apenas a Carter Vale. E Margot Vale saiu em uma capa escura ajustada perfeitamente sobre os ombros. Seu cabelo alisado para trás como se ela nunca tivesse deixado um único dia passar sem controle. Seu olhar varreu a equipe de segurança antes de parar imediatamente em Belle Mercer. Bella estava sentada ao lado do berço portátil, com a mão descansando levemente na borda como um limite que ela definiu para si mesma, para que ninguém pudesse dizer que ela cruzou uma linha. Margot não perguntou quem havia permitido aquilo. Ela simplesmente olhou para Carter uma vez, afiada e fria como uma lâmina fina. E então disse, na voz de classe alta de alguém acostumada a dar ordens em salas onde as pessoas ficavam em silêncio e obedeciam, que aquele não era um lugar para garotas sem nome se abrigarem, especialmente quando o Departamento de Serviços Infantis já estava farejando problemas. E ela não aceitaria uma estranha segurando seu neto na Fortaleza Vale como se ela pertencesse ao lugar. Carter não levantou a voz. Ele apenas ficou no meio da sala, ainda com as mesmas roupas, seus olhos não mostrando nada exceto exaustão mantida sob rédea curta. E ele respondeu que Elliot precisava de estabilidade, não de honra social. E ele não substituiria a pessoa que cuidava dele apenas para agradar alguém, nem mesmo sua mãe. Margot fez uma pausa por um único instante, não por medo, mas porque percebeu que naquela casa, a coisa que poderia fazer Carter ceder não era mais dinheiro ou autoridade. Era uma pequena respiração dormindo em paz. Ela olhou para Elliot, viu o peito do bebê subindo e descendo mais uniformemente. E naquele momento, a dor de perder sua nora pareceu tremeluzir em seus olhos antes de ser puxada de volta para o controle. Ela se virou para Belle e disse que ela poderia ficar por enquanto se Carter quisesse se meter em problemas. Mas ela não deixaria o futuro de Elliot ser colocado nas mãos de alguém sem arquivo, sem verificação, nada além de uma canção de ninar. Belle não discutiu. Ela apenas encontrou o olhar dela, sua voz ainda baixa e clara, e disse que estava aqui porque o bebê precisava de alguém consistente. E ela lhe havia pedido a papelada para que tudo fosse transparente. Ela não tinha vindo implorar por um lugar. Margot sorriu muito levemente, um sorriso sem calor, depois se virou como se a conversa tivesse acabado. Mas logo quando Carter pensou que ela iria se retirar, ela apenas pegou o telefone e enviou uma mensagem curta para sua assistente. Amanhã de manhã deveria haver uma babá devidamente documentada pronta para a entrevista na cobertura. Alguém com certificação, antecedentes limpos, referências e a habilidade de lidar com um recém-nascido conforme as regras. E logo depois disso, ela fez outra ligação. Sua voz caindo para um nível que ninguém além de Carter podia ouvir, dizendo a Miles Keating para começar imediatamente esta noite. Ela queria saber quem era Belle Mercer, onde ela viveu, no que ela esteve envolvida, que rastros ela deixou nos tipos de registros que os pobres tantas vezes são engolidos. Porque se aquela garota fosse verdadeiramente inocente, Margot seria capaz de provar. E se a garota tivesse até mesmo uma pequena rachadura, Margot usaria isso como um ponto de ruptura para puxar Elliot de volta para o seu lado antes que o departamento pudesse colocar a mão nesta porta. Carter ouviu o nome Miles Keating e seus olhos escureceram. Não de surpresa, mas porque ele sabia que sua mãe lutava guerras sem armas. E ele também sabia que Belle não tinha armadura exceto a verdade. E a verdade nesta cidade era às vezes a coisa mais fácil de todas de distorcer. Na manhã seguinte, enquanto a luz de Chicago ainda estava cinza e fria contra o vidro grosso,
A cobertura havia sido arranjada como uma sala de entrevista sem placas de identificação. Margot Val sentou-se ereta em uma poltrona, como uma rainha em seu próprio domínio. Carter Vale ficou perto da janela com uma xícara de café que esfriou. E Belle Mercer ficou perto do cercadinho de Elliot, mantendo distância suficiente para não ser vista como alguém tomando o lugar de outra pessoa, mas perto o suficiente para o bebê vê-la quando abrisse os olhos. O elevador privativo tocou uma vez, e então Veronica Sloan saiu como um currículo ambulante, cabelo preso em um coque impecável, um blazer creme, o perfume limpo e medido, e uma pasta grossa em suas mãos contendo certificações de cuidados com recém-nascidos, papéis de verificação de antecedentes, cartas de recomendação e até uma lista de cursos que fez Margot se sentir calma no momento em que olhou para aquilo. Porque falava exatamente a linguagem em que ela confiava, que a ordem tinha que ser carimbada e emoldurada. Verônica cumprimentou Margot com deferência impecável. Cumprimentou Carter com um olhar cuidadosamente moderado, como se soubesse como não olhar por muito tempo para um homem poderoso. Depois se virou para Belle com um sorriso educado, afiado nas bordas. O tipo de sorriso que diz que você está no lugar errado nesta sala. Ela começou sua apresentação em uma voz clara, com terminologia perfeita, falando sobre horários de sono guiados pelo ritmo circadiano, protocolos de acalmar, princípios de segurança, como se estivesse recitando um manual que memorizou. E quando Elliot se mexeu em desconforto, Verônica se aproximou imediatamente. Mãos em luvas finas como em um berçário, abaixando-se com uma voz doce que era quase precisa demais, tentando levantá-lo com a técnica adequada. Mas o corpo de Elliot ficou rígido. Seus olhos se arregalaram e o choro explodiu agudo e tenso como se ele tivesse sido encurralado. Quanto mais ela acalmava, mais ele entrava em pânico. Suas mãos pequenas se agitavam, procurando no ar por algo familiar. Margot franziu a testa como se o bebê estivesse dificultando as coisas para uma profissional capaz. E Verônica manteve seu sorriso fixo, aumentou a intensidade de seu consolo, balançando levemente, dizendo as frases certas do livro. Mas cada frase pousava como outra camada de estímulo que fazia Elliot se assustar mais forte. Sua respiração acelerando, seu rosto ficando vermelho, seu choro começando a se transformar em soluços sufocados. Belle não correu imediatamente. Ela olhou para Carter primeiro, como se pedisse um sinal, porque ela entendia que cada movimento nesta sala poderia ser interpretado como um crime. E somente quando Carter fez um aceno muito leve, ela deu um passo à frente, não competindo, apenas colocando as mãos perto de Elliot, baixando a voz até que fosse quase apenas respiração, reduzindo o contato visual, reduzindo o som, reduzindo o movimento, criando um pequeno bolso de silêncio dentro do caos. Ela não falou frases longas. Ela apenas disse o nome do bebê em um ritmo constante, deixando cada sílaba agir como uma âncora. Então puxou Elliot para perto de seu peito em um abraço protetor. Sem balançar, sem pressa, apenas uma pressão suave e estável para que o corpo dele pudesse sentir segurança. Uma mão apoiava a parte de trás da cabeça dele. A outra protegia a parte da luz. E ela começou a cantarolar a velha canção de ninar que tinha trazido Elliot de volta na noite passada. Desta vez, mais suave, mais lenta, como se estivesse lembrando ao corpo dele que ele era capaz de respirar. O choro não parou de uma vez, mas perdeu sua ponta afiada. Transformou-se em respirações quebradas que estalavam e depois se juntavam. O peito do bebê parou de se contrair tanto. Seus ombros relaxaram. Sua mão encontrou a borda da camisa de Belle e a apertou como um último fio. Verônica ficou ao lado deles, ainda composta, ainda profissional. Mas seus olhos escureceram por um momento, porque aquele não era um momento que poderia ser escrito em um currículo. E Margot observou com um sentimento que era tanto irritação quanto inquietação, porque aquilo rachava sua crença de que o controle feito por procedimento sempre venceria. Carter não falou. Ele apenas observou a maneira como Belle não tentou provar que era habilidosa. Ela simplesmente permaneceu presente como uma parede quente contra o vento. E naquele silêncio, ele percebeu uma diferença que sempre tentou negar. O controle podia forçar as pessoas ao silêncio, mas apenas a presença fazia uma criança escolher se acalmar. E isso o assustou de uma nova maneira. Porque se Elliot
realmente precisava de Belle, então tudo nesta casa, do poder de Margot, a sua própria disciplina, teria que abrir espaço para uma mulher que não pertencia ao mundo deles. Após o teste falho de Veronica Sloan, a cobertura voltou à sua respiração contida e familiar. Margot Valley retirou-se para seu escritório com um tipo de frieza ferida. Verônica foi convidada a sentar e esperar como uma opção que ainda não tinha morrido. E Carter Valley manteve Belle Mercer na ampla cozinha, brilhante e fria, onde tudo era tão lustroso que podia refletir até as coisas que as pessoas não queriam dizer em voz alta. Ele não perguntou se ela estava bem, ele não agradeceu. Ele começou com perguntas como facas finas. O que ela sabia sobre o departamento de serviços infantis? Há quanto tempo ela cuidava de crianças? Ela tinha antecedentes criminais? Ela tinha alguém lá fora esperando para vender essa história? E por que ela estava fazendo isso de graça quando todos os outros exigiam $20.000 apenas para entrar em sua casa? Belle não recuou, mas sentiu claramente que essa era a parte que um homem como Carter sempre acreditava ser necessária. Ele não acreditava em milagres, ele acreditava em motivos. E se não conseguisse encontrar um, ele inventaria um apenas para não ter que sentir medo. Ela lavou as mãos, secou-as lentamente e então respondeu a cada pergunta com uma voz uniforme, nem se irritando, nem se rebaixando. Ela sabia que o departamento olharia para a estabilidade e para o cuidador. Eles perguntariam sobre rotinas, registros médicos, um plano de segurança. Ela não tinha antecedentes, nada a esconder. Ela também não tinha ninguém para ligar se fosse expulsa esta noite porque cresceu em lares adotivos e aprendeu a viver sem depender de nenhum número de telefone que fosse certo. Ela disse que tinha trabalhado em turnos da noite em uma lanchonete e limpado quartos de hotel. Cuidava de crianças por hora quando alguém precisava. E recentemente, seu senhorio havia colocado um aviso de despejo porque seu aluguel estava atrasado. Mas ela não contou isso como um apelo. Ela disse da maneira que alguém descreve o clima. Ruim, mas verdadeiro. Carter olhou para ela por mais tempo quando ouviu as palavras lar adotivo. Não por pena, mas porque era um fato que ele não sabia como colocar dentro de um mundo que sempre dividiu as pessoas em leais ou traidoras. Ele atestou com outro cenário. Ele colocou um envelope no balcão e ela não precisou abrir para saber que havia dinheiro dentro. Ele disse que era pagamento de perigo. $20.000 para ela ficar como um pacote completo. Sem perguntas, sem condições. E parte dele queria vê-la agarrar aquilo, porque se ela agarrasse, ele teria uma razão para odiá-la e controlá-la como a todos os outros. Belle não tocou no envelope. Ela apenas o empurrou levemente para longe, como se empurrasse uma armadilha. Então disse que não aceitaria dinheiro de perigo. Não aceitaria um adiantamento que a transformasse em alguém em dívida. Ela aceitaria salários por dia ou por semana. Uma taxa razoável como um emprego real com folha de pagamento, papelada e responsabilidade clara. E cada despesa para Elliot tinha que ser transparente, porque ela não queria ser chamada de ladra ou interesseira algum dia simplesmente porque entrou nesta casa. Carter estreitou os olhos e perguntou se ela entendia o que estava recusando. E Bella disse que entendia. Mas o que ela temia não era perder dinheiro. O que ela temia era perder a liberdade. Perder o direito de sair quando seus instintos dissessem para correr. Perder o direito de dizer não sem ser tratada como uma traidora. Um silêncio se instalou espesso como fumaça. E dentro dele, Carter sentiu o que o deixava inquieto. Essa garota não estava pedindo nada a ele, exceto o direito de ser livre. E isso era exatamente o que tornava o poder dele inútil. Porque ele podia comprar lealdade. Ele podia forçar o silêncio. Mas ele não podia forçar alguém a ficar se essa pessoa não precisasse do dinheiro dele para respirar. Ele pegou o telefone, ligou para a contabilidade e para seu advogado interno. Ordenou que um contrato fosse redigido exatamente conforme os requisitos dela. Um salário razoável, um cronograma de pagamento claro, o direito de sair escrito como uma cláusula. E quando ele encerrou a ligação, ele olhou para ela da maneira que se olha para uma nova porta em uma casa que sempre teve apenas trancas e paredes. Belle se abaixou para verificar Elliot dormindo, sua mão pausando por um instante no peito do bebê, como se para garantir que a respiração permanecesse estável. E ela não olhou mais para Carter. Mas Carter não conseguia parar de observar a maneira como ela existia ali. Não como alguém sendo salva, mas como alguém salvando a si mesma através da transparência.
Naquela mesma tarde, enquanto o contrato temporário ainda nem tinha sido impresso com todas as assinaturas, a campainha de segurança tocou em um ritmo curto e cortado. E o monitor se encheu com o rosto de Jordan Kim, do Departamento de Serviços Infantis, parado ereto em um casaco simples, segurando uma prancheta e uma bolsa de arquivos. Olhos que não carregavam curiosidade barata, apenas a calma constante de alguém que já viu muitas famílias tentarem atuar. Carter Vale deu um passo à frente para encontrar Jordan com sua equipe de segurança, dividindo-se para cada lado como um ritual invisível. Mas Jordan não se deslumbrou com aço e vidro. Jordan apenas perguntou imediatamente onde Elliot estava dormindo e quem tinha sido o cuidador principal ultimamente. Carter tentou manter a voz fria. Deu seu nó e... No nome, declarou a tutela, disse que tinha apoio. Mas Jordan cortou o ritmo com perguntas precisas que forçaram o poder a responder com a realidade. Como era o horário de sono do bebê? Qual fórmula ele estava tomando? Alguma alergia? Onde estava o pediatra? As vacinas estavam em dia? Quem o levava às consultas? E o mais importante, o plano de segurança. Quem entrava na casa? Quem saía? Havia uma lista fixa? Havia câmeras? Havia travas de segurança para crianças? Estranhos passavam a noite. A Moishe. Carter olhou rapidamente para Belle Mercer parada perto do berço, não dando um passo à frente, mantendo a postura de uma cuidadora que respeitava limites. E Belle entendeu na hora que aquele era o momento em que a verdade tinha que ser entregue na dose certa. Pouco demais pareceria suspeito. Muito exporia sombras que não precisavam ser nomeadas. Jordan olhou para Belle e perguntou quem ela era, se estava trabalhando sob contrato ou informalmente, se tinha papelada. E Belle apresentou o acordo temporário que ainda cheirava a tinta fresca. Seu nome, seu salário, o cronograma de pagamento e a cláusula garantindo seu direito de sair. Então declarou claramente que era uma cuidadora temporária para garantir estabilidade para Elliot durante o período de avaliação. Ela tinha experiência em fornecer cuidados infantis por hora. Ela entendia a rotina do bebê e seus sinais de pânico. Ela não era da família, mas era consistente e cumpria as regras de segurança da casa. Jordan assentiu levemente, mas ainda percorreu cada canto da maneira que o treinamento exigia. Verificando tomadas, verificando travas de janelas, perguntando onde os medicamentos eram guardados, perguntando onde objetos pontiagudos eram armazenados, olhando para as câmeras e perguntando quem tinha acesso. Voltando-se para Carter com um olhar tão plano quanto metal e dizendo claramente que a riqueza não era o critério. O que o departamento precisava era de um ambiente que pudesse ser verificado, estável e seguro. E se já tivesse havido uma denúncia anônima, eles examinariam mais de perto. Um plano de segurança tinha que ser assinado. Tinha que incluir um cronograma fixo, registros médicos atualizados e um compromisso de que estranhos não entrariam e sairiam livremente. Porque com um bebê, até mesmo uma pequena mudança poderia ser suficiente para criar trauma. O maxilar de Carter se apertou como se engolisse uma maldição, porque ele estava acostumado a dar ordens, não a ser forçado a explicar sua vida e papelada. Mas ele não podia discutir com o poder e não podia usar a escuridão em alguém que estava do lado da lei infantil. Belle falou no momento certo, não fazendo Carter perder a face, apenas adicionando os detalhes comuns que Carter nunca pensou que precisava lembrar. O bebê geralmente dormia em períodos curtos após a alimentação. Ele se assustava com sons repentinos. Ele se acalmava quando segurado com pressão firme e não era passado de braço em braço. Ela havia registrado o cronograma em um caderno mantido na cozinha, e ela propôs um plano de segurança que incluía uma lista de visitantes aprovados, o código do elevador privativo emitido apenas para indivíduos fixos, um cronograma de verificação de saúde e um contato de emergência como o pediatra, para que tudo ficasse claro. Jordan ouviu, os olhos mudando para Carter, e perguntou se ele estava disposto a assinar aquelas coisas. Disposto a se comprometer que nenhuma atividade, nenhuma pessoa, nenhuma situação colocaria o bebê em risco. E essa pergunta não era para uma entidade legal. Era para um pai. Carter ficou em silêncio por alguns instantes, depois disse que assinaria. Ele padronizaria tudo o que fosse necessário. Ele forneceria registros médicos e um cronograma de cuidados. E qualquer um que quisesse chegar perto de seu filho teria que ser nomeado.
porque ele entendia que se quisesse manter Elliot, ele tinha que provar com ações, não palavras. Jordan anotou, deu um prazo para enviar o plano de segurança completo e agendou uma visita de retorno. Então, antes de sair, Jordan olhou para Belly mais uma vez, como se medisse a consistência, dizendo a ela que precisava manter tudo transparente e relatar imediatamente se houvesse risco. Porque o departamento não estava do lado dos ricos ou dos pobres. Eles estavam do lado da criança. E quando a porta se fechou, Carter permaneceu imóvel, olhando para o formulário de solicitação no balcão como uma nova fronteira. Enquanto Bell se abaixava para ajeitar o cobertor de Elliot e sentia que, pela primeira vez nesta casa, a coisa mais assustadora não eram armas ou guarda-costas. Eram assinaturas em papel que poderiam tirar um bebê dos braços de Carter se descobrissem até mesmo uma pequena sombra que não pudesse suportar a luz. Naquela mesma tarde, depois que Jordan King saiu, enquanto Carter Vale ainda estava sentado com seu advogado interno, assinando página após página de papelada que ele odiava ter que assinar, Margot Vale já havia transformado seu escritório em um centro de comando silencioso. E sua ligação com Miles Kedding não continha palavras desperdiçadas. Apenas uma ordem clara de que ela precisava de uma imagem completa de Belly Mercer antes que o departamento retornasse. Precisava saber se a garota tinha alguma rachadura. E se tivesse, Margot queria isso em suas mãos antes que acabasse nas de qualquer outra pessoa. Miles não era o tipo de investigador que gostava de se exibir. Ele trabalhava como alguém limpando a poeira de registros antigos, uma camada de cada vez. Começando com os endereços que Belly havia listado em candidaturas de emprego por hora, rastreando-os até um abrigo na Zona Sul onde ela dormiu uma vez. Perguntando a pessoas que a viram com fome e exausta. Pessoas que se lembravam dela não porque ela se destacava, mas porque ela costumava manter crianças pequenas quietas quando a sala inteira estava barulhenta como uma tempestade. Uma mulher que tinha sido supervisora do turno da noite lá disse que Belly não causava problemas. Ela apenas sempre carregava uma pequena bolsa e um par de olhos atentos, como alguém que aprendeu que qualquer coisa poderia ser tirada. E então aquela mulher mencionou uma noite anos atrás. Houve sirenes de ambulância. Um menor desmaiou no quintal. E um relatório foi escrito às pressas sobre uma altercação e intervenção tardia. Miles foi até uma velha sala de armazenamento de registros, o tipo de papelada que as pessoas gostam de acreditar que é verdade, e encontrou o nome de Bell em uma nota curta. Não acusada, não processada, nenhuma coisa em uma acusação criminal. Mas havia uma linha de interpretação vaga o suficiente para que qualquer um que quisesse distorcê-la pudesse fazê-lo, dizendo que ela esteve presente durante um incidente envolvendo um colega de quarto e um pedido de ajuda médica que foi atrasado por causa de uma discussão. A verdade vivia na lacuna. Não houve crime, apenas uma situação caótica em um abrigo onde todos eram vítimas e sobreviventes. Mas para alguém como Margot, a ambiguidade era ouro, porque a ambiguidade podia ser forjada em uma história. Miles organizou as cópias, anotou os nomes de algumas testemunhas antigas e enviou a Margot um breve relatório. Nenhuma conclusão, apenas a frase risco reputacional e a possibilidade de distorção da mídia se a informação caísse nas mãos de um predador. Margot leu sem suspirar. Ela apenas dobrou o papel da maneira que se dobra uma lâmina fina e o deslizou para dentro de uma gaveta trancada. Uma arma de reserva que não precisava ser usada imediatamente, mas sempre tinha que estar pronta. Porque em sua mente, Bell não precisava ter cometido um crime. Bella apenas precisava carregar uma história complicada o suficiente para torná-la indigna de ficar ao lado de Elliot. Ao mesmo tempo, abaixo da Fortaleza Vale, sinais estranhos começaram a aparecer como batidas suaves no vidro antes de uma tempestade. Um carro escuro estacionado na esquina por mais tempo que o normal e saiu exatamente quando o turno da segurança mudou. Uma figura parada perto da mesa do porteiro, como se esperasse por alguém enquanto seus olhos varriam o sistema de câmeras. Um pacote entregue incorretamente no andar de serviço e depois desaparecendo antes que pudesse ser registrado. E uma vez as telas de monitoramento na sala de segurança piscaram em preto por um único instante, como se alguém tivesse testado o portão de sinal remotamente. Carter não precisava que ninguém lhe dissesse. Ele olhou para os registros de entrada,
Olhou para as pequenas irregularidades em um ritmo de operação que ele havia trancado firmemente. E ele entendeu que alguém estava sondando o sistema. Não para roubar, mas para medir a resposta. Medir o tempo, medir pontos fracos. Medir se alguém na casa estava tão focado na papelada do departamento que deixaria passar uma porta lateral. Ele ordenou que a segurança fosse reforçada. Códigos alterados, listas apertadas. E quando passou pelo escritório de Margot, ele a viu parada na janela. Sua expressão calma, como se tudo não passasse de organizar um cronograma de chá da tarde. Mas Carter viu a gaveta trancada que acabara de fechar e sabia que sua mãe estava segurando algo perigoso também. Um fragmento do passado de Belle que poderia cortar qualquer fio que tivesse apenas começado a se formar. Enquanto lá fora, alguém mais estava testando seu caminho para entrar. E ambas as lâminas estavam apontadas para a mesma pequena fraqueza, dormindo em paz dentro desta casa blindada. A noite caiu cedo, e Chicago, além do vidro, parecia um espelho negro, refletindo cada luz de volta para si mesma. Belle Mercer tinha acabado de colocar Elliot no berço após uma rodada de consolo mais longa que o normal, porque ele acordou assustado várias vezes quando as luzes do corredor piscaram por um breve instante. Não o suficiente para cortar completamente, mas o suficiente para transformar formas humanas em riscos quebrados. No mesmo momento, a tela da câmera no canto da cozinha mostrou um quadro estranho, como se alguém tivesse entrado no sinal e depois saído. Belle ficou imóvel. Ela não gritou. Ela não correu. Ela apenas sentiu a pele na nuca ficar fria com o instinto de alguém que dormiu em abrigos e aprendeu que a pessoa que quer te machucar raramente bate primeiro. A porta do elevador de serviço no final do corredor, de repente, fez um pequeno som metálico, como uma trava sendo testada. Depois, ficou quieto. Alguns segundos depois, o telefone interno tocou. O chefe da segurança dizendo que alguém tinha se perdido fazendo uma entrega e precisava de verificação, mas a maneira como falavam era mais rápida que o normal. Carter Vale apareceu quase imediatamente, sem nem mesmo colocar uma jaqueta, apenas ele e dois guarda-costas. Seus passos não apressados, mas pesados, como se ele estivesse forçando a casa de volta à disciplina. Ele sinalizou para Belle recuar e manter Elliot no quarto. Depois foi direto para a área de serviço. Belle não conseguia ver tudo, mas ouviu fragmentos de som escapando pela porta. Uma pergunta curta, uma resposta gaguejada, o zíper de uma restrição de plástico apertando, algo caindo no chão. Depois silêncio novamente, como se engolido pelas paredes. Não houve tiro, nenhum grito alto. Apenas o silêncio assustador de uma situação tratada de forma limpa demais, como se a violência aqui não precisasse de espetáculo para ser eficaz. 10 minutos depois, Carter voltou. Seu rosto inalterado, apenas seus olhos mais escuros. E ele ordenou que cada código de porta fosse alterado naquela mesma noite. O elevador de serviço bloqueado, a lista de funcionários do prédio revisada e um técnico chamado para inspecionar o sistema de sinal. Cada frase era curta, sem explicação, como se a explicação fosse um luxo perigoso. Belle ficou na porta do quarto com a mão na grade do berço para evitar tremer. E quando Carter passou perto, ela sentiu um leve cheiro metálico. Não sangue, mas o cheiro de proximidade com o risco. Ele disse a ela apenas que tudo havia sido resolvido e ela não precisava de detalhes. E ela entendeu que aquilo não era apenas para poupá-la do medo. Era também para evitar que ela se tornasse testemunha de algo que poderia trazer o departamento de volta com perguntas que ninguém queria responder. Depois da meia-noite, um veículo de limpeza especializado chegou à área de serviço, sem luzes piscando, ninguém olhando. E na manhã seguinte, o corredor estava tão limpo que era como se uma trava nunca tivesse sido testada. Como se a noite passada não tivesse sido nada mais que vento. Mas Belle sabia, porque viveu tempo suficiente para entender que o que é apagado é muitas vezes mais perigoso do que o que é falado. E ela sentou sozinha na cadeira ao lado do berço, observando Elliot dormir, sentindo seu coração puxado em duas direções como uma corda prestes a arrebentar. Um lado dizia, saia agora enquanto ainda pode, porque alguém tinha acabado de enviar uma mensagem e ela era apenas uma estranha. O outro lado observava a mãozinha que ocasionalmente se curvava, procurando calor. Lembrava como Elliot só respirava firmemente quando sua rotina não era quebrada.
Lembrava de Jordan King do departamento, dizendo que eles estavam do lado da criança. E entendia que se ela fosse embora logo após uma tempestade noturna, Elliot seria jogado de volta em uma mudança que ele não poderia suportar. Ela abriu a gaveta, pegou o contrato temporário, releu a linha sobre seu direito de sair como se fosse sua única saída. Então o colocou de volta e pressionou a palma da mão contra o próprio peito para forçar sua respiração a desacelerar. Porque pela primeira vez em sua vida, ficar não parecia mais um erro cometido pela pobreza. Poderia ser uma escolha. E essa escolha a assustava mais do que tudo, porque significava que ela estava entrando mais fundo em uma zona de perigo onde as pessoas exigiam $20.000 apenas para ficar perto da porta. Após a noite das luzes do corredor piscando e coisas esfregadas como se nunca tivessem existido, Bella Mercer decidiu que se tivesse que ficar na Fortaleza Valley, ela não viveria de pânico. Ela viveria de rotina. Porque a rotina era a única coisa que podia fazer uma criança acreditar que o mundo não iria desabar novamente. Ela começou com as pequenas coisas que as pessoas tendem a ignorar quando têm dinheiro. Anotando a hora em que Elliot se alimentava, a quantidade de leite, quanto tempo ele podia tolerar o mundo antes que seus olhos começassem a avermelhar e suas mãos começassem a se agitar. Porque os sinais de pânico não viviam no primeiro choro. Eles viviam na respiração acelerada e nos ombros se contraindo. Ela colou um cronograma simples no canto da cozinha. Sem decoração, apenas blocos de tempo, notas curtas e um lembrete para si mesma de que reduzir o estímulo era sempre mais importante do que consolar alto. Ela abria as cortinas na hora certa para que a luz entrasse suavemente, mantinha o som na casa abaixo, desligava telas desnecessárias. E toda vez que Elliot se assustava, ela não corria para pegá-lo imediatamente. Ela colocava a mão no peito dele, esperava que a respiração dele encontrasse o caminho de volta, e só então o segurava, como se estivesse ensinando ao corpo dele que a calma era uma habilidade que podia ser aprendida novamente. Carter Vell observava tudo isso à distância, da maneira que observaria uma cirurgia que não ousava tocar. Ele passava pela cozinha, via as notas, via como Bella colocava as mamadeiras no local exato para não ter que correr. Via ela testar a temperatura da água com o pulso em vez de um palpite apressado. E ele não dizia nada porque não estava acostumado a admitir que uma mulher sem poder estava reconstruindo a ordem em torno da coisa que ele mais amava. Havia momentos em que Elliot acordava inquieto e Carter entrava no quarto do bebê, ficando na porta como alguém com medo de fazer barulho. Bello olhava para ele uma vez, depois dava meio passo para trás, não entregando o bebê a ele como se estivesse passando uma responsabilidade pesada, apenas dizendo que o bebê precisava de uma respiração lenta primeiro. E se ele quisesse segurá-lo, tinha que se sentar. Carter franziu a testa como se sentar fosse algo destinado a homens mais fracos. Mas ele fez isso de qualquer maneira. Ele sentou na cadeira ao lado do berço, suas mãos rígidas como se nunca tivesse segurado nada frágil, e Belly o guiou em voz baixa, colocando um pano fino sobre o ombro dele para que Elliot não sentisse frio, depois colocando o bebê em seus braços em um ritmo lento. Sem solavancos, sem mudança constante de posição. Elliot ficou tenso no início por reflexo, mas então, quando Carter não o balançou com força, não falou muito, apenas respirou firmemente da maneira que Bella instruiu, o bebê começou a descansar a cabeça contra o peito do pai. O choro suavizou, e Carter olhou para baixo e sentiu uma parte de si mesmo que acreditava ter morrido com sua falecida esposa. Uma parte que podia ficar quieta sem precisar controlar a sala inteira. Bella ficou perto. Sua expressão não era de admiração e nem de medo. Apenas a atenção cuidadosa de alguém observando uma pequena chama que poderia se apagar se alguém soprasse com muita força. E naquele momento, Carter se virou para olhar para ela. Viu as linhas de fadiga em seu rosto que não estavam escondidas por joias ou maquiagem cara. Viu as mãos que sempre mantinham a distância certa e, no entanto, criavam um calor que esta casa não tinha. E ele perguntou muito suavemente onde ela tinha aprendido essas coisas. Belly não contou uma longa história. Ela apenas disse que aprendeu quando ninguém mais o faria. Quando crianças no abrigo choravam e os adultos só sabiam dizer para ficarem quietas. Quando ela entendeu que uma mão colocada no lugar certo poderia salvar uma respiração. Carter estava prestes a dizer mais, prestes a abrir alguma porta dentro de si mesmo. Mas o telefone dele vibrou.
não com o toque normal, mas com o alerta privado de seu trabalho por baixo dos panos. E o rosto dele mudou na hora. Seus olhos ficaram frios novamente, como o vidro deslizando para baixo. Ele devolveu Elliot para Belle com um movimento que já era menos desajeitado do que antes. Então se levantou e se afastou para atender a ligação, baixando a voz para que não chegasse ao quarto. Mas Belle ainda captou algumas palavras soltas como uma sombra passando por uma parede. O nome Hector Rivas, um carregamento, um ponto de encontro. E uma frase final tão fria que pareceu derrubar a temperatura da sala. Eles estavam testando ele. Quando Carter encerrou a ligação, ele olhou para o filho mais uma vez, depois para Belle, como se quisesse dizer algo que não tinha permissão para dizer. E Belle levantou Elliot novamente e começou a cantarolar a canção de ninar familiar para manter a respiração dele estável. Enquanto por dentro, ela entendia que as rotinas que construiu podiam ajudar uma criança a se sentir segura. Mas elas não podiam fazer a escuridão desaparecer. Elas só podiam ajudá-los a ficar mais firmes quando a escuridão retornasse. A ligação de Carter Vale sobre o trabalho escuso mal tinha saído de seu ouvido quando o elevador privativo tocou novamente. E desta vez não houve urgência na postura da segurança. Apenas a confiança de alguém que carregava o nome Vale. Lydia Vale saiu com uma sacola de comida embrulhada em embalagem elegante, como uma declaração de que a família era o que alimentava esta casa, não alguma garota sem nome. Suas roupas perfeitamente arranjadas, seu leve sorriso educado o suficiente. Seus olhos varrendo Belle Mercer, da maneira que você olha para um objeto colocado no lugar errado. Carter se moveu para bloqueá-la porque o cronograma da casa havia sido apertado. Mas Lydia disse que estava apenas passando por um momento, trazendo algo para o neto. E ela queria cuidar da refeição ela mesma para provar que Elliot não precisava de uma estranha guardando cada respiração, como se a família Vale fosse indefesa. Belle ficou por perto, não discutindo, não competindo, apenas lembrando-a gentilmente de que Elliot ainda era muito jovem e qualquer coisa colocada em sua boca tinha que ser verificada cuidadosamente quanto a alergias. Mas Lydia sorriu e disse que as crianças da família deles comiam limpo. Ninguém exageraria assim. Então colocou a comida no balcão da cozinha e abriu as porções preparadas. Pão macio, purê de frutas e um pequeno lanche que parecia inofensivo. O tipo de coisa que adultos tantas vezes deixam uma criança experimentar. Carter olhou para o relógio, sua mente ainda presa no que acabara de ouvir. Parte dele querendo jogar todo o risco para fora da casa de vez. Outra parte entendendo que se controlasse demais, a família teria ainda mais motivos para chamar Belle de intrusa. E essa hesitação abriu uma brecha estreita para o acidente entrar. Elliot sentou em sua cadeira alta, curioso sobre as novas cores. E Lydia o alimentou colherada por colherada com um olhar de vitória silenciosa. Enquanto Belle observava de lado como alguém lendo sinais diretamente na pele de uma criança. Ela viu os olhos de Elliot começarem a lacrimejar mais que o normal. Viu ele piscar rapidamente. Viu a mão dele subir em direção à garganta. E então o choro explodiu. Não o choro que pede para ser segurado, mas um choro em pânico como se algo dentro dele estivesse sendo espremido. Em apenas algumas respirações, os lábios de Elliot começaram a inchar. A pele ao redor da boca explodiu em uma erupção cutânea. Sua respiração se transformou em um chiado fino e urgente. Seu peito puxando com força, como se não conseguisse puxar o ar. E Lydia ficou rígida, a colher caindo no balcão. Carter avançou como um reflexo, rasgando seu frio praticado. Agarrou o filho, gritou o nome do bebê, em um rugido áspero que não parecia sua voz habitual. Mas o som não trouxe a respiração de volta. Belle se aproximou imediatamente. Nenhuma permissão necessária. Verificou a boca do bebê, viu o inchaço rápido, reconheceu a anafilaxia. E gritou para a segurança chamar uma ambulância e preparar o carro. Depois exigiu saber o que Elliot tinha acabado de comer. Lydia gaguejou que era apenas um lanche feito com manteiga de nozes. E as palavras manteiga de amendoim caíram como um martelo. Carter olhou para o recipiente de comida, seus olhos escurecendo. Não com raiva de Lydia primeiro, mas com medo. O tipo cru de medo que pode tirar o poder de um homem que uma vez fez uma cidade inteira ficar em silêncio. Eles correram para o elevador, para o carro, sirenes aumentando.
E Bell segurou Elliot em uma posição que mantinha suas vias aéreas abertas, dizendo a Carter para não sacudi-lo, não forçar nada, apenas manter a cabeça reta e respirar com o ritmo. Mas Carter não conseguia respirar. Sua mão tremia nas costas do filho, enquanto ele perguntava como uma súplica se o bebê ficaria bem. E Belle respondeu com uma voz dura destinada a salvá-los do pânico, que eles tinham que chegar ao pronto-socorro agora. Eles não podiam desacelerar. Eles não podiam adivinhar. O hospital os recebeu sob luzes brancas e duras, passos correndo, médicos sendo chamados, linhas intravenosas, uma máscara de oxigênio. E Carter foi empurrado para fora da área de emergência como um homem sem direito de ficar onde a vida estava sendo decidida. Ele bateu a mão contra a parede, seus olhos vermelhos, mas secos, porque ele não sabia onde chorar de uma maneira que fizesse sentido. Belle ficou com as enfermeiras, dando informações rápidas. A idade do bebê, peso estimado, a hora que comeu, o momento em que os sintomas começaram, qualquer histórico de alergia se houvesse. E ela enfatizou a velocidade do inchaço e do chiado, cada frase como uma boia, impedindo a equipe médica de perder um passo. A doutora Simone Patel apareceu com uma voz clara e autoritária. Epinefrina, monitorar pressão arterial, iniciar acesso venoso. E depois de minutos que se estenderam como uma vida inteira, a respiração de Elliot começou a facilitar. O chiado diminuindo, sua cor retornando lentamente. Seu choro se transformando em algo que doía e aliviava ao mesmo tempo, porque pelo menos ele ainda podia chorar. Carter observou através do vidro e viu seu filho minúsculo sob tubos e máquinas. Viu Belle ao lado da cama, recusando-se a sair, sua mão descansando no pé do bebê, como uma âncora. E pela primeira vez, ele entendeu o que era pânico real. Não o medo de traição ou ataque, mas o medo de perder a única coisa que ainda o tornava humano. Quando a doutora Patel saiu e disse que Elliot estava fora de perigo imediato e precisava de monitoramento contínuo, Carter não conseguiu ficar de pé. Ele baixou a cabeça por um instante, como se sua própria respiração tivesse acabado de ser devolvida, enquanto Lydia soluçava de culpa. E Belle não olhou para Lydia com vitória ou derrota. Ela apenas olhou para Elliot, ajeitou o cobertor e murmurou que agora o bebê precisava de silêncio. Precisava do ritmo familiar de uma canção de ninar para que seu corpo pudesse lembrar que havia sobrevivido. E quando Elliot abriu os olhos em uma névoa e procurou por ela, Belle se abaixou e cantarolou a velha melodia lenta e baixa, como se puxasse uma pequena alma de volta da beira da escuridão. Quando Elliot recebeu alta com uma sacola de medicamentos e instruções rigorosas de monitoramento da doutora Simone Patel, a cadeira de rodas rolou pelo corredor do hospital como se estivesse se movendo através de um trecho da vida. Carter Valley nunca esteve preparado para viver. E no caminho de volta para a cobertura, ele não ligou música, não fez mais ligações. Ele apenas sentou ao lado do filho com uma mão descansando na cadeirinha do carro, como se soltar fizesse tudo cair novamente. Belle Mercer sentou na frente, segurando a bolsa de arquivos médicos. Dentro dela, o diagnóstico de anafilaxia, instruções para usar o autoinjetor de epinefrina, uma lista de alimentos a evitar e um cronograma de acompanhamento escrito claramente com o horário. E ela não disse muito porque sabia que palavras extras apenas deixavam um coração mais cansado. Ela apenas se virava de vez em quando para olhar para Elliot e garantir que ele estava respirando uniformemente. Quando a porta da cobertura se fechou e as luzes quentes se acenderam, Margot Wall já estava esperando como uma estátua que havia rachado. Seus olhos vermelhos, mas recusando-se a deixar as lágrimas se tornarem fraqueza. Ela entrou para olhar o neto, sua mão tremendo levemente sobre o cabelo macio. Depois se virou para Belle com um silêncio raro. E dentro desse silêncio, pela primeira vez, sua voz não era uma ordem. Ela disse que Belle havia salvado esta família. Não com dinheiro, não com conexões, mas com uma cabeça clara quando todos os outros estavam em pânico. Belle fez um pequeno aceno, não tomando crédito como uma vitória. Ela disse que era o que qualquer cuidador responsável tinha que fazer. Então pediu permissão para levar Elliot para o quarto para manter as coisas quietas, porque após a anafilaxia, até mesmo um pequeno estímulo poderia fazê-lo se assustar. Margot a observou por um momento, depois se virou para Carter.
e seu instinto de controle surgiu como um reflexo defensivo. Ela disse que Belly tinha que ser paga adequadamente. Não um salário razoável, mas uma grande quantia. Uma quantia grande o suficiente para mantê-la em silêncio. Grande o suficiente para garantir que ela não transformasse esta noite em uma história na rua. E ela produziu um pacote de papéis já preparados. Um acordo de confidencialidade com linguagem fria, pareado com um número grande como se tudo pudesse ser trancado com ouro. Carter não pegou imediatamente. Ele olhou para as páginas como outra armadilha. E antes que pudesse falar, Belle tinha voltado da porta do quarto do bebê. Ela tinha ouvido o suficiente para entender. E ela ficou ereta, sua voz ainda calma, mas mais afiada, dizendo que não assinaria um documento que transformasse sua liberdade em um favor. Ela não aceitaria dinheiro para ser tratada como alguém comprada. E ela não estava aqui para contar uma história a ninguém. Ela estava aqui porque Elliot precisava de um ritmo estável. Mas se eles quisessem que ela ficasse, a única coisa que ela precisava ainda não mudava. Uma confirmação por escrito de que ela tinha o direito de sair a qualquer momento sem condições, sem ser detida, sem ameaças e sem ser transformada em alguém em dívida por causa da bondade. Margot apertou os lábios, seus olhos escurecendo ao ser recusada de uma maneira que ela não estava acostumada. Mas o medo de perder o neto ainda estava quente o suficiente para que ela não pudesse explodir da maneira que costumava. Ela apenas disse que Belle era teimosa demais e o mundo de Carter não foi feito para pessoas teimosas. Belle respondeu que, precisamente porque este mundo não foi feito para ela, ela tinha que manter o direito de sair. Porque ela passou a vida inteira em lugares onde as pessoas diziam que ela não pertencia, e ela aprendeu a sobreviver por limites, não promessas. Carter deu um passo à frente e colocou a mão no pacote do acordo de confidencialidade e o empurrou de volta para Margot. Sua voz baixa e decisiva, dizendo que isso não seria tratado da maneira antiga. Ele não precisava de silêncio comprado com medo. Ele precisava de estabilidade provada por papelada legal. Porque o departamento retornaria e eles não se importariam com o quão luxuoso este lugar era. Eles se importariam com quem era responsável e como essa responsabilidade estava escrita. Ele se virou para o advogado interno e ordenou que o arquivo de cuidados fosse padronizado. O plano de segurança assinado completado. Um cronograma fixo de entrada e saída estabelecido. Os registros médicos e o plano de alergia atualizados. Bella adicionada ao sistema como a cuidadora legal com autoridade clara. E o mais importante, sua cláusula de direito de sair tinha que permanecer exatamente como ela exigiu. Margot olhou para Carter como se estivesse olhando para um estranho que escolheu ficar com uma garota que não carregava o nome Vale. Mas Carter não evitou os olhos de sua mãe. Ele disse que Elliot quase morreu por causa de um erro da família e ele não deixaria ninguém transformar a segurança de seu filho em um jogo de poder nunca mais. Belle não disse obrigado. Ela apenas voltou para o quarto. Gentilmente verificou a respiração de Elliot e colocou o autoinjetor de epinefrina no local exato na gaveta de emergência. Enquanto Carter permanecia na sala de estar, percebendo que o que ele tinha acabado de fazer não era apenas proteger uma cuidadora. Foi a primeira vez que ele colocou a lei acima do hábito, a papelada acima da escuridão. Para que o departamento não tivesse mais motivo para alcançar seu filho através das brechas que ele sempre usou para esconder seu mundo. Nos dias após a anafilaxia, a cobertura Vale funcionou como um hospital em miniatura envolto em luxo. O cronograma de Elliot estava colado ordenadamente. O autoinjetor de emergência ficava no local exato. A lista de alimentos proibidos foi impressa e repetida para todos. E Carter Vale começou a assinar mais documentos do que jamais quis assinar. O plano de segurança, o cronograma de entrada e saída, os registros médicos. Como se estivesse construindo uma ponte de papel para evitar que seu filho fosse tirado de suas mãos. Mas antes que aquelas páginas frescas pudessem trazer qualquer sensação real de segurança, Veronica Sloan mudou de tática. Ela parou de tentar pegar Elliot, levantando-o e acalmando-o, e mudou para algo mais suave e venenoso. Ela fez de Belle Mercer o problema aos olhos das pessoas que viviam por ritual. Veronica começou a aparecer nos momentos exatos em que Carter saía para reuniões, nos momentos exatos em que Margot estava focada no neto. Ela agia atenciosa com Lydia, trazia flores, trazia perguntas preocupadas.
Depois deslizava levemente indagações que pareciam acidentais. Se Belly tinha um contrato de longo prazo, se ela tinha treinamento formal, se ela tinha permissão para tomar decisões médicas. E essas perguntas pousavam na mente das pessoas como sementes de dúvida. Dentro da casa, Verônica encenou deliberadamente situações que faziam Belly parecer que estava cruzando linhas. Uma vez ela deixou uma sacola de presentes para o bebê bem do lado de fora do quarto, com um cartão com o nome de Bella. Como se Bella tivesse recebido presentes privados de alguém. Depois garantiu que a equipe de limpeza visse e sussurrasse. Outra vez, ela arranjou para que a câmera do corredor capturasse um momento em que Bella ficou perto de Carter, enquanto ele se inclinava para ouvi-la falar sobre o cronograma de medicação de Elliot. O ângulo perto o suficiente para um estranho confundir com intimidade. E quando Belo percebeu e recuou, Verônica apenas sorriu e disse que ela estava pensando demais. Todos entenderiam que era trabalho. Belly sentiu a atmosfera na fortaleza começar a mudar como a pressão antes de uma tempestade. Os funcionários que passavam não encontravam mais seus olhos. Os cumprimentos tornaram-se mais curtos. Margot não a confrontou diretamente, mas seu olhar permanecia mais longo e mais frio, como se estivesse esperando Belle escorregar uma vez, para ter uma razão para removê-la da vida de Elliot, sem ter que admitir que estava sendo egoísta. E então Trent Walsh apareceu como alguém que podia cheirar sangue. Não entrando na casa, mas rondando perto da entrada do prédio com uma lente longa. Perguntas fingindo ser educadas, mas apontadas diretamente para o escândalo. Um chefe da máfia estava mantendo uma jovem babá em sua cobertura. Havia um caso. O departamento estava investigando porque o ambiente era perigoso. Essas frases não foram publicadas ainda, mas se espalharam como fumaça. Carter sabia que alguém estava direcionando a imprensa para eles. Ele ordenou que a segurança fosse reforçada, mas ao mesmo tempo, outro golpe atingiu a parte de sua vida que ele sempre mantinha na sombra. Um carregamento da empresa de logística foi submetido a uma inspeção incomum. A papelada foi examinada como se alguém tivesse apontado uma luz para o ponto exato que importava. Um parceiro na cadeia de suprimentos de repente saiu. Algumas ligações internas chegaram com vozes tensas, como se um pequeno furo tivesse se aberto em um sistema que deveria ser selado. E Carter entendeu que não era coincidência. Alguém estava perfurando-o no momento exato em que ele estava sendo forçado a fazer sua vida parecer ilegal, por causa de Elliot. Porque quanto mais ele tinha que ficar na frente do departamento com papelada limpa, mais fácil era atacá-lo com tudo o que vivia nas bordas da legalidade. O momento era perfeito demais para ser apenas uma mão, e Belle estava no meio como uma agulha presa no centro da tempestade. Ela viu Carter mais ocupado, mais frio, seus olhos parando na tela do telefone com mais frequência. Ela viu Margot falando com advogados em voz baixa, atrás de portas fechadas. Ela viu Verônica movendo-se pela cobertura como uma sombra branca e limpa em quem as pessoas achavam fácil confiar. E Bella se sentiu cercada não por armas, mas por uma história. Ela tentou focar em Elliot, mas até isso foi distorcido em suspeita. Uma vez ela se recusou a deixar Lydia segurar o bebê por muito tempo porque Elliot tinha acabado de tomar medicação, e Lydia olhou para ela como se ela fosse ingrata. Outra vez ela lembrou a equipe da cozinha para verificar os ingredientes, e eles responderam secamente que já sabiam, como se ela estivesse dando ordens em uma casa que não lhe pertencia. À noite, Belly sentou ao lado do berço, ouvindo Elliot respirar uniformemente, e sentiu um isolamento mais frio que um inverno de Chicago, porque ela estava dentro de uma fortaleza blindada sem nenhum lugar que realmente lhe pertencesse. Onde o sorriso de Verônica podia ser isca, um ângulo de câmera podia se tornar uma lâmina, e qualquer sussurro podia se transformar em uma nova denúncia que traria o departamento de volta com a pergunta que Belo mais temia. Se ela era quem estava trazendo problemas para perto de uma criança. A tempestade de uma história que Trent Walsh estava farejando lá fora ainda nem tinha se transformado em um artigo. Mas dentro da casa, Margot Val já tinha o que precisava para transformar suspeita em vantagem. Miles Kidding apareceu em uma tarde cinzenta, entrou por uma rota privada como alguém que não queria que as câmeras o pegassem, e entregou a Margot um envelope fino. Dentro havia cópias de registros antigos de abrigo, linhas vagas sobre um incidente anos atrás. Nenhuma acusação, nenhum processo, mas o suficiente
para que qualquer um que quisesse pudesse chamar Belle Mercé de garota problemática. Margot leu cuidadosamente da maneira que leria um contrato, depois colocou na mesa na frente de Carter Vale em seu escritório. Seu tom calmo, como se estivesse discutindo o cronograma de acompanhamento de Elliot, dizendo que o departamento voltaria para avaliar, e essa era a coisa que os mataria se vazasse. Um relatório com o nome de Belle ligado a uma altercação. Um pedido de ajuda de emergência atrasado por causa de uma discussão. Um rastro que pessoas como Trent poderiam transformar em manchete da noite para o dia. E Jordan King seria forçado a fazer perguntas, porque o departamento não podia ignorar um risco em torno de uma criança pequena. Carter olhou para as páginas, seus olhos escurecendo. Não porque acreditasse que elas revelavam a natureza de Belle, mas porque podia ver exatamente como elas poderiam ser usadas para tirar seu filho de suas mãos sob algo chamado procedimento. E Margot pressionou exatamente naquele lugar. Ela disse que eles tinham que substituir Belle antes da próxima avaliação. Trazer Veronica Sloan com um arquivo limpo e certificação completa. E deixar Belle ir com uma grande quantia de dinheiro e um agradecimento discreto para que estivessem seguros e não parecessem ter expulsado alguém que ajudou. Carter se levantou, a cadeira raspando para trás com um som seco, sua voz fria e final, enquanto dizia que não substituiria alguém por causa de um pedaço de papel ambíguo e os olhares preconceituosos de um mundo que amava histórias feias sobre os pobres. Margot insistiu que não estava fazendo isso porque odiava Belle. Ela estava fazendo isso por Elliot, porque tudo o que seria necessário era um artigo, uma ligação anônima, uma pergunta de Jordan Kim, e tudo o que Carter tinha feito para tornar sua vida legal desmoronaria. E o bebê seria levado enquanto eles ainda estivessem discutindo sobre bondade. Carter respondeu que era precisamente por causa de Elliot que ele não podia ficar trocando de cuidadores. Elliot precisava de consistência. Ele precisava de alguém que já entendesse sua respiração. E se o departamento quisesse papelada, ele daria papelada. Se quisessem transparência, ele daria transparência. Mas ele não deixaria sua mãe usar o passado de Belle como uma lâmina para cortar a única coisa que ajudava seu filho a viver em paz. Pela primeira vez, mãe e filho falaram como verdadeiros oponentes. Margot disse que Carter estava arrastando a família inteira para o perigo por uma garota estranha. Carter disse que Margot estava transformando uma criança em uma ferramenta para sua necessidade de controle. E o ar na sala engrossou até que qualquer um que entrasse pudesse ser cortado por palavras que nem tinham sido ditas ainda. Lá fora no corredor, Belle ficou imóvel como uma sombra. Ela só pretendia passar para pegar o caderno de horários de medicação, mas a voz de Margot e a voz de Carter a mantiveram enraizada. Cada palavra, registros, abrigo, problema, próxima avaliação caindo em seu peito como pedras frias. E ela entendeu na hora que não estava apenas sendo observada. Ela estava sendo usada como isca em uma guerra de poder onde as pessoas podiam tratá-la com gentileza quando lhes convinha, e depois moê-la quando precisavam. Seu maior medo não era ser expulsa da cobertura. Ela cresceu sendo expulsa de lugares. Seu maior medo era Elliot ser levado por causa de uma história de difamação sobre ela. Por causa de uma linha vaga de anos atrás, arrastada para fora no momento perfeito. E quando Bella viu o envelope na mão de Margot através da porta entreaberta, ela viu claramente como o passado de uma pessoa pobre podia ser segurado como uma faca de reserva. E ela também viu claramente que se não estabelecesse um limite agora, um dia ela mesma se tornaria a razão legal para o departamento entrar e carregar Elliot para fora dos braços de Carter. O escândalo explodiu em uma manhã fria, logo quando Belle Mercer tinha acabado de alimentar Elliot e estava escrevendo notas sobre a respiração dele após a medicação, quando o telefone de um funcionário começou a vibrar sem parar e sussurros se espalharam rápido como fumaça. Trent Walsh havia postado a matéria, não precisando de prova completa. Apenas imagens editadas e linguagem suja o suficiente para excitar os leitores. A foto de Belle perto de Carter Vale no corredor foi ampliada e enquadrada como uma cena de amantes. O momento em que ela se abaixou para ajustar a alça da cadeirinha do bebê foi transformado na jovem babá, manipulando o chefe da máfia. E as linhas açucaradas de falsa moral falavam sobre a depravação de um homem poderoso e a falta de vergonha de uma garota pobre. Para fazer o golpe acertar com mais força,
O artigo arrastou o passado de Belly em lares adotivos como se fosse um registro criminal. Listou endereços de abrigos, mencionou um incidente vago anos atrás, depois terminou com uma pergunta cruel sobre se o departamento deveria permitir que uma criança ficasse perto de uma causadora de problemas. Em poucas horas, o nome de Belly se tornou um alvo. Comentários inundaram como uma represa rompida. As pessoas a chamavam de interesseira, caçadora de dinheiro, garota de rua, lixo pego e trazido para uma cobertura. E cada insulto batia como uma pedra jogada direto nos anos que ela lutou para viver decentemente. Carter reagiu da maneira que seu mundo o havia treinado. Ele ligou para advogados, gestores de crise de mídia, segurança para trancar cada porta. Mas nenhum muro podia trancar a minha internet. E Belly se sentiu despida na frente de uma multidão que nunca tinha olhado em seus olhos. Ela tentou não ler, mas as notificações ainda escapavam. Mensagens estranhas chegavam no número de telefone que ela usava para consultas de emprego. Alguém até enviou uma foto de Elliot com uma ameaça de que denunciariam ao departamento, que salvariam o bebê dela. E cada frase apertava a respiração em seu peito. O golpe mais duro não veio de estranhos. Veio de uma velha conhecida do abrigo, alguém com quem ela uma vez dividiu meio pão, que postou uma linha ambígua dizendo que Belly sempre soube como subir, que ela não estava surpresa. E a multidão se agarrou a isso como evidência, transformando a ambiguidade em veredito. Belle sentou-se no quarto do bebê, ouvindo Elliot respirar uniformemente, e viu a armadilha se fechando. Porque se ela ficasse, qualquer ligação anônima poderia puxar Jordan King do departamento de volta com uma nova suspeita em seus olhos. O plano de segurança poderia se tornar sem sentido se as pessoas acreditassem que este ambiente continha risco. E em uma guerra onde a verdade sempre perde para o barulho, o primeiro a perder seria uma criança sem voz. Carter entrou, seu rosto frio como gelo, mas seus olhos vermelhos de raiva. Ele disse que tiraria o artigo do ar. Ele processaria. Ele sufocaria o vazamento na fonte. Ele disse que ela não podia sair quando eles precisavam provar estabilidade. Mas Belly olhou para ele, e desta vez sua calma parecia uma decisão dolorosa. Ela disse que era precisamente por causa da estabilidade que ela tinha que ir. Porque sua presença agora havia se tornado isca para as pessoas puxarem o departamento para mais perto, e Elliot não podia pagar o preço pela reputação dela ou pela guerra de poder da família Vale. Carter disse que ela estava se condenando. Bello disse que não estava se condenando. Ela estava apenas fazendo a única coisa que um cuidador que realmente se importava poderia fazer. Quando percebeu que havia se tornado um risco, ela colocou a criança antes de si mesma. No silêncio pesado, ela abriu seu caderno de horários e o reescreveu a limpo. Cada hora de sono, cada quantidade de leite, cada sinal de pânico. Como reduzir o estímulo, como segurar o bebê para que a via aérea ficasse reta. A localização do autoinjetor de emergência, o número da doutora Simone Patel, as consultas de acompanhamento. Lembretes sobre a alergia à manteiga de amendoim e como reconhecer a anafilaxia. Como se estivesse escrevendo um testamento profissional para alguém que ela sabia que poderia nunca mais ver quando o bebê crescesse. Ela fechou o caderno e o deixou no balcão da cozinha, onde Carter sempre o veria, junto com o arquivo médico organizado em ordem. Então voltou para o quarto, abaixou-se e beijou a testa de Elliot uma vez, cuidadosa para não deixar lágrimas caírem na pele dele porque não queria assustá-lo. E quando Elliot abriu os olhos e procurou por ela, Belly cantarolou a canção de ninar familiar tão suavemente que parecia um pedido de desculpas sem palavras. Ela saiu da cobertura com uma pequena bolsa da mesma maneira que tinha saído de abrigos antes. Mas desta vez, cada passo parecia rasgar um fio dentro de seu peito, porque ela sabia que não estava saindo por medo de Carter. Ela estava saindo porque amava uma criança o suficiente para carregar a culpa, o suficiente para ser mal interpretada. Contanto que Elliot não fosse arrancado dos braços do pai por uma campanha de difamação que ela não podia parar. Bella Mercer partiu, e o que ela deixou para trás foi uma cozinha limpa demais e um caderno de horários que parecia um batimento cardíaco ainda pulsando no papel. E Carter Vale ficou naquele espaço vazio como um homem que acabou de ter a única coisa que podia suavizá-lo roubada. Mas ele não se permitiria desmoronar, porque se ele deixasse a emoção guiar, Elliot seria o primeiro a pagar.
Ele começou a contra-atacar com a única lógica que confiava que funcionaria agora. Manter seu filho em primeiro lugar, apagar o fogo na fonte e não dar ao departamento nenhuma razão para olhar para esta casa com nova suspeita. Seus advogados enviaram exigências de remoção e avisos de preservação para a editora, reuniram cada imagem original, cada segmento de câmera, cada carimbo de data e hora editado, selaram tudo com registros de tempo e construíram um arquivo como um caso criminal. Não para vingar o orgulho, mas para provar um fato simples, que o ambiente de cuidado de Elliot havia sido atacado com informações falsas. Carter ordenou que sua equipe técnica rastreasse o vazamento. Quem poderia ter acessado os quadros do corredor? Quem tinha privilégios de câmera? Quem poderia saber o cronograma de entrada? A lista foi peneirada como ouro, e nomes começaram a cair sem barulho. Ele bloqueou o acesso, mudou cada código, cortou laços com contratados mostrando sinais irregulares. E, ao mesmo tempo, fez pessoas seguirem o dinheiro em torno de Trent Walsh. As compras de anúncios, os patrocínios, os relacionamentos superficiais que pareciam legais. Porque neste mundo, ninguém caçava uma grande história de graça. Quando alguns pagamentos foram rastreados através de empresas intermediárias, Carter não disparou uma arma. Ele os congelou, cortou a fonte, sufocou-os com pressão legal e financeira, como uma mão na garganta que não deixava marca. E, em paralelo, ele usou pessoas que viviam fora da luz para encontrar quem havia colocado a isca no momento exato em que Belly havia sido ameaçada por registros de abrigo e o departamento estava se preparando para retornar. O momento era preciso demais para que Hector Rivas não estivesse por trás disso. Carter entendeu isso e o fez manter a superfície ainda mais limpa. Porque um erro, um ato óbvio de violência, um confronto que trouxesse a polícia, e Jordan King teria uma razão para intervir e questionar o plano de segurança que Carter tinha acabado de assinar. Ele cuidou de Elliot pelo caderno que Bell havia deixado, forçando-se a seguir cada hora, forçando-se a ficar quieto quando o bebê se assustava. Mas toda vez que Elliot levantava o rosto, procurando o calor familiar que não estava lá, Carter sentia uma raiva fria subir. Não de Belly, mas de si mesmo, por deixá-la se tornar um alvo. E então, pela primeira vez em sua vida, em vez de usar a escuridão para manter alguém perto, ele escolheu fazer algo certo no sentido legal e humano. Ele disse ao seu advogado para redigir um conjunto de documentos que reconhecia formalmente o papel de cuidadora de Bell durante o período passado, confirmando que ela tinha sido uma cuidadora temporária sob contrato, que ela havia assistido medicamente durante a emergência de anafilaxia, que ela havia cumprido o plano de segurança e procedimentos de segurança, para que, se o departamento recebesse qualquer denúncia anônima, eles veriam que a consistência não era apenas conversa. Ele abriu uma conta em nome de Bell, completamente separada de seu sistema, com acesso pertencente apenas a ela. Sem condições, sem demandas, sem laços para retornar ou assinar qualquer outra coisa. E ele deixou nela uma quantia grande o suficiente para que ela não fosse forçada a voltar para um abrigo, simplesmente porque o escândalo havia queimado seu trabalho até as cinzas. Ele sabia que aquele ato poderia ser mal interpretado como suborno, mas ele adicionou uma declaração curta, não doce, não promissora, apenas dizendo que isso era uma saída, não uma coleira. Isso era o que ele devia a uma mulher que havia colocado a segurança de seu filho acima de sua própria reputação. E ela poderia usar isso para deixar a cidade se quisesse. Ninguém procuraria. Ninguém exigiria de volta. Ele não enviou através das pessoas de Margot. Ele não entregou a Lídia. Ele providenciou para que fosse entregue diretamente a Bell da maneira mais discreta e legal possível, com uma cópia do cronograma de acompanhamento e a confirmação do médico para que ela soubesse que Elliot permanecia estável. Quando tudo foi colocado em sua devida gaveta, só então Carter ficou sozinho na janela, olhando para Chicago como uma fera que sabia esperar. E ele entendeu que essa luta não era mais sobre quem ganhava dentro da Casa Vale. Era sobre quem controlaria a verdade antes que o barulho a controlasse. E ele não permitiria que uma mulher que trabalhou de graça por um bebê fosse esmagada apenas para que outra pessoa pudesse reivindicar uma razão para alcançar seu filho. No dia em que Jordan King estava agendado para retornar para uma verificação do plano de segurança, Carter Veigh teve que deixar a cobertura mais cedo do que o normal
para assinar mais papelada ligada ao arquivo de mídia e a parceiros agora sob escrutínio. E ele odiava se afastar de Elliot em um momento tenso. Mas a lógica de manter seu filho em primeiro lugar sempre vencia, e ele acreditava que o sistema de segurança havia sido apertado com tanta força que ninguém poderia passar. Héctor Rivas não escolheu arrombar uma porta. Ele escolheu algo mais perigoso: fazer a porta se abrir sozinha, usando homens nos uniformes certos e palavras que combinavam perfeitamente com o procedimento. Perto do meio-dia, o porteiro do prédio recebeu uma ligação de um número interno falsificado, dizendo que uma equipe técnica estava vindo para inspecionar o sistema de segurança contra incêndio conforme requisitos de seguro, porque arquivos recentes haviam chamado a atenção. O nome do contato foi lido corretamente. O código do trabalho foi lido corretamente. E quando a segurança do térreo tentou verificar através da linha errada, eles receberam uma resposta preparada que aprovou a equipe para acesso de serviço. Nenhuma arma foi exibida, nenhum grito. Apenas dois homens em jaquetas técnicas cinzas carregando uma caixa de ferramentas e um terceiro empurrando um carrinho de equipamentos, passando pelas câmeras como se estivessem andando pelo saguão de um hospital. E o sistema os registrou como funcionários do prédio. Lá em cima na cobertura, Carter tinha acabado de sair. Os funcionários da casa estavam espalhados, e Elliot estava tirando uma soneca no quarto. Com Belle longe porque ela tinha ido embora, e apenas seu caderno de horários estava na mesa como um lembrete amargo. A única pessoa fora da família Vale que esteve perto recentemente era Belle Mercer, e ela estava em um quarto alugado barato, tentando não olhar para o telefone até que uma ligação veio de um número desconhecido. E a voz da doutora Simone Patel era rápida, avisando que o hospital tinha acabado de receber uma consulta estranha sobre o arquivo de alergia de Elliot, como se alguém estivesse tentando confirmar o momento em que o bebê estaria mais fraco. E essa pergunta transformou a espinha de Belle em gelo. O instinto de sobrevivência a puxou para cima antes que sua razão pudesse impedi-la. Ela ligou para o número interno da cobertura e ninguém atendeu. E então ela correu para a rua, pegou um táxi, disse o endereço como uma oração com apenas um pensamento restante em sua mente, que se alguém estivesse mirando em Elliot, então toda a guerra de poder, todo artigo, todo registro de abrigo se tornava uma piada cruel. Quando Belle chegou ao saguão do prédio, ela viu dois técnicos entrando no elevador de serviço. E um pequeno detalhe disse a ela que estava errado. Eles não estavam examinando o espaço como trabalhadores. Eles estavam examinando como homens medindo rotas de fuga. Ela não correu para o elevador porque entendeu que não tinha o poder de bloqueá-lo fisicamente. Então, ela fez a única coisa em que era boa: ganhar tempo e criar um sinal. Ela foi até a mesa do porteiro e disse que havia um problema com a lista de entrada do plano de segurança assinado, que qualquer equipe técnica subindo tinha que ser confirmada por Carter com um código privado. E ela disse o nome de Jordan Kim como um selo que fazia as pessoas temerem a responsabilidade, exigindo que ligassem para o gerente do prédio imediatamente e trancassem temporariamente o elevador de serviço, porque isso envolvia um caso de menor monitorado. O porteiro hesitou, mas a menção ao departamento apertou seu rosto e em poucos segundos preciosos ligações internas foram feitas e o elevador foi retido no térreo por mais tempo do que o planejado, criando um pequeno desalinhamento no tempo do atacante. Belle usou essa brecha para correr escada acima, seu coração batendo como se fosse quebrar, sem guarda-costas com ela, sem arma. Apenas uma mulher que sobreviveu a noites de abrigo e sabia que às vezes minutos decidiam uma vida inteira. Ela chegou ao nível de serviço e ouviu um leve toque metálico como se alguém estivesse removendo um painel. E ela não invadiu. Ela deu meio passo para trás, pegou o telefone, começou a gravar, depois enviou uma mensagem curta para o número do assistente de segurança que ela salvou quando trabalhava lá. 3 palavras com a localização e uma linha dizendo que havia uma violação de identidade. Tranque a porta do quarto do bebê agora. Ela se aproximou, fazendo barulho alto o suficiente para anunciar uma presença, mas não alto o suficiente para desencadear pânico e violência. E quando um dos homens se virou, seus olhos estavam vazios e frios. Belle falou com a voz calma de alguém acostumada a falar com o perigo, dizendo que havia ligado para o gerente do prédio, que as câmeras estavam gravando,
que o departamento estava observando este arquivo. E se eles fizessem barulho, o prédio inteiro trancaria o andar. Ele não respondeu. Ele apenas deu um passo em direção a ela. Mas naquele momento, um sinal de segurança interno soou de longe. Não um alarme de incêndio, apenas o alerta de que a porta do quarto do bebê havia sido aberta com o código errado. E Belle correu como se estivesse correndo para o fogo porque Elliot estava do outro lado. Ela chegou ao quarto a tempo de ver a porta entreaberta, uma mão entrando para levantar o berço portátil. E Belle não lutou como em um filme. Ela usou a ferramenta mais simples e implacável que um sobrevivente tem. Ela bateu o carrinho de equipamentos contra o batente da porta para prendê-lo, criando um bloqueio bruto, mas eficaz. Então ela agarrou Elliot primeiro, pressionou-o contra o peito como um escudo vivo e, ao mesmo tempo, apertou o botão de alarme de emergência montado sob o trocador que Carter havia instalado após o incidente das luzes piscando. Um pequeno sinal que foi direto para a sala de segurança. Elliot se assustou e começou a chorar, sua respiração acelerando como o pânico retornando. E Belle sussurrou a canção de ninar direto no cabelo dele, forçando sua própria respiração a ficar lenta, para que o corpo dele pudesse seguir, seus olhos travados na sombra, tentando forçar passagem pelo bloqueio. E naquele momento curto e brutal, ela entendeu que Héctor Rivas havia se revelado ao não aparecer. Ele só precisava que o sistema abrisse a porta. Só precisava de uma brecha enquanto Carter estava preso em papelada e mídia. E se ela tivesse chegado apenas alguns minutos atrasada, Elliot teria desaparecido sem um único tiro. O alerta de emergência mal tinha chegado à sala de segurança quando o telefone de Carter Valley começou a vibrar forte no carro. Não um toque normal, mas o sinal vermelho reservado para apenas uma situação. Alguém estava tocando em seu filho. E ele se virou em um reflexo primitivo, não fez perguntas, apenas ordenou ao motorista que mudasse o curso enquanto ligava para a equipe de proteção mais próxima para bloquear cada saída do prédio. Quando ele invadiu o saguão, os guardas ainda estavam confusos com a história da equipe técnica. E Carter não perdeu tempo explicando. Ele olhou para frente, ordenou o elevador de serviço trancado, ordenou a saída de emergência do nível inferior selada e puxou o controle do sistema de volta para as mãos de seu povo. Tudo acontecendo rápido e limpo como uma cirurgia. Sem tiros, sem gritos, porque ele entendia que uma ligação era tudo o que precisava para a polícia aparecer. E um relatório era tudo o que precisava para o departamento colocar um ponto de interrogação sobre toda a vida de Elliot. Lá em cima, Belle Mercer ainda segurava Elliot apertado contra o peito, lutando para evitar que a respiração do bebê se despedaçasse, enquanto a porta presa pelo carrinho de equipamentos tremia enquanto alguém do lado de fora tentava forçá-la. Um empurrão forte fez a borda de metal raspar a mão de Belle, a pele se abrindo e o sangue pulsando. Não muito, mas doloroso o suficiente para que ela quase perdesse o equilíbrio. E ela cerrou o maxilar sem fazer som, puxou Elliot para mais perto e continuou sussurrando a canção de ninar como um fio final. Quando Carter apareceu no corredor, ninguém ouviu seus passos até que ele já estivesse parado bem na moldura. Seus olhos tão frios, o ar parecia mais espesso, e ele viu a fina mancha de sangue na mão de Belle antes de ver qualquer outra coisa. Aquele momento apertou a corda da disciplina dentro dele até que poderia ter arrebentado. Mas ele não deixou arrebentar, porque arrebentar significava barulho, loucura, erro. Ele sinalizou para seus guardas manterem os ângulos das câmeras, bloquearem as linhas de visão do saguão no corredor principal. Então entrou e usou uma chave mecânica em vez de um código eletrônico para abrir uma porta lateral e forçou o intruso para um ponto cego, onde não havia lentes e nem testemunhas. O que se seguiu aconteceu em segundos. Carter não golpeou descontroladamente. Ele bateu precisamente com a força exata, o suficiente para impedir o outro homem de se levantar e o suficiente para evitar qualquer cena de sangue sujando as paredes. Um estrangulamento que roubou o fôlego sem quebrar um pescoço. Uma torção de pulso que fez um telefone cair. Um empurrão para o chão que o nocauteou apenas o tempo suficiente para ser contido e arrastado como carga. Sem gritos, sem arma sacada. Apenas violência controlada. O tipo que Carter treinou a vida inteira para usar quando algo tinha que ser limpo sem deixar rastro. Ele não perguntou um nome ou exigiu quem os enviou naquele momento.
Ele apenas ordenou que fossem levados pela rota privada, substituiu os guardas, trancou todas as portas novamente e deu uma instrução. Ninguém chamou a polícia. Ninguém disse uma palavra envolvendo o departamento, porque tudo tinha que ser tratado de forma limpa dentro da casa antes que o mundo exterior pudesse alcançar Elliot através da papelada. Quando o corredor finalmente ficou quieto, Carter se virou para Belle, que a viu ainda firme como uma parede fina, sua mão tremendo de dor e de ter acabado de sobreviver a minutos que decidiram vida e morte. Ele tirou Elliot dos braços dela para os seus com um movimento rápido, mas cuidadoso. Olhou para baixo e viu a respiração ainda rápida, mas estável. E ele soltou uma respiração como alguém que acabou de emergir de um afogamento. Belly começou a dizer que estava bem, mas Carter já havia segurado o pulso dela, olhando para o corte e o sangue, seus olhos escurecendo de uma maneira que não era um chefe da máfia olhando para uma funcionária, mas um homem vendo o preço que outra pessoa pagou em seu lugar. Ele chamou a enfermeira da casa para cuidar disso rápido. Desinfetar, enfaixar, não deixar nada que precisasse ser relatado. Tudo arrumado e quieto da maneira que ele sempre fazia. Belle não chorou. Ela apenas observou Elliot nos braços de Carter e viu o bebê começar a se acalmar, como se a canção de ninar que ela tinha acabado de soprar nele ainda ecoasse em sua memória. E ela reconheceu algo estranho, que Carter estava aprendendo a ficar quieto também. Não para parecer forte, mas para que seu filho pudesse viver. Carter colocou Elliot de volta no berço, verificou o auto-injetor de emergência, verificou as travas das portas. Depois olhou para Belly por um longo tempo, sua voz baixa e áspera como se tivesse engolido gelo, dizendo que estava errado em pensar que apertar a segurança era suficiente. A estrutura de risco de sua vida ainda estava agarrada ao filho como numa sombra. E se ele não mudasse na raiz, não apenas remover um intruso, mas remover a maneira como seu mundo continuava arrastando o perigo para perto, então ele perderia Elliot. E ele perderia Belly para sempre. Não porque ela não quisesse ficar, mas porque ele não teria o direito de pedir a ninguém para ficar dentro de uma tempestade que ele mesmo criou. Depois que a invasão foi esmagada em silêncio, Carter Val não tinha mais confiança suficiente para confiar em paredes blindadas. Ele entendeu que a coisa que o departamento mais temia não era um incidente barulhento. Era uma estrutura perigosa que poderia se repetir. E se ele quisesse manter Elliot, ele tinha que vencer pela única coisa que parecia invertida para ele: papelada, horários e mudanças que pudessem ser verificadas. A revisão final ocorreu no condado de Cook, em um tribunal juvenil iluminado de forma brilhante e fria. Sem lentes da imprensa, porque o arquivo da criança havia sido selado sob regulamento, mas o ar ainda mantinha a tensão como uma corda esticada. Jordan King sentou-se em frente com um arquivo grosso, expressão não tendenciosa, apenas firme. Jordan expôs as condições claramente. A parentalidade segura não se baseava em promessas. Baseava-se em um plano de segurança assinado, um sistema monitorado, uma lista de entrada fixa, um plano de cuidados médicos e de alergia atualizado, consultas de acompanhamento mantidas, e acima de tudo, estabilidade do cuidador. Porque Elliot havia mostrado respostas de pânico quando o ambiente mudava e já havia suportado um evento médico grave, Jordan exigiu terapia focada em apego adicional para a criança e aconselhamento para o cuidador. Exigiu verificações periódicas e enfatizou que qualquer sinal de violência barulhenta ou estranhos descontrolados entrando e saindo levaria a uma intervenção mais profunda. Carter sentou-se ereto, terno perfeito, mas seus olhos carregavam a fadiga de um homem forçado a encarar consequências. Ele não negou o risco. Ele não falou em grandes frases. Ele apresentou um cronograma específico. O plano de segurança atualizado após o incidente. A lista de pessoas autorizadas a acessar Elliot. Códigos de porta alterados em uma base rotativa. O contrato legal de cuidadora de Belly Mercer. Registros médicos da doutora Simone Patel e um gráfico de rastreamento de hábitos que Belly havia construído e que havia sido padronizado em um documento de cuidados. Tudo carimbado com tempo e assinaturas. Quando Jordan perguntou o ponto mais difícil, o que ele faria para impedir que a estrutura perigosa puxasse de volta, Carter ficou quieto por alguns instantes.
Depois disse que aceitava cortar parte da atividade perigosa de sua vida pública. Ele reestruturou rotas de transação, moveu algumas operações para canais legalizados, afastou-se de pontos de inflamação que poderiam desencadear volatilidade de segurança perto da casa de Elliot. E ele provou isso com um novo calendário de trabalho, com presença reduzida em locais de alto risco, com delegações escritas claras para outros chefes, para que ele não precisasse mais ser o epicentro, arrastando tempestades em direção ao filho. Jordan não agiu impressionado. Jordan verificou a consistência. Perguntou quem monitorava a conformidade, quem era responsável se ocorressem desvios. E Carter respondeu com especialistas nomeados, com cronogramas de inspeção, com compromissos que o sistema podia verificar. Bell estava presente como cuidadora contratada, sua mão ainda marcada por um leve curativo como uma memória. Ela respondeu calmamente sobre o ritmo diário de Elliot, seus sinais de pânico e os métodos que o acalmavam. Como ela sempre cumpria o plano de segurança e como seu direito de sair havia sido escrito no contrato. E isso, paradoxalmente, fez Jordan confiar mais, porque ninguém mantido pelo medo poderia ficar por escolha e responsabilidade. Quando se tratou de evidências do ataque da mídia e do caminho do vazamento, o advogado de Carter apresentou dados originais, fotos não editadas, registros de acesso à câmera, rastros de quem havia baixado o segmento do corredor, cadeias de pagamento através de intermediários, levando a fontes de financiamento para Trent Walsh, e contatos indiretos tocando Veronica Sloan. Não acusação emocional, mas um mapa de linha do tempo, recibos, mensagens e registros de reuniões suficiente para expor a estratégia suave e venenosa. Quando o nome de Veronica foi falado, Margot Valley, sentada atrás deles, estremeceu porque entendeu que o jogo dentro da casa havia se movido além de seu controle. E Carter não olhou para sua mãe. Ele olhou para o juiz e para Jordan e disse que não estava pedindo piedade. Ele estava pedindo uma chance de carregar a responsabilidade da maneira certa e protegeria seu filho de inimigos e dos erros dentro de sua própria família. Jordan concluiu em uma voz firme que o departamento aceitaria o plano se todas as condições fossem mantidas. Supervisão periódica fosse seguida, terapia fosse concluída e o cuidador permanecesse estável em vez de substituído por capricho, porque uma criança pequena não podia sobreviver às guerras de poder dos adultos. Quando a revisão foi encerrada, Carter agarrou a pilha de papéis como se estivesse segurando algo que uma vez desprezou. E Bell entrou no corredor do tribunal, ouvindo passos ecoarem na pedra, percebendo pela primeira vez que a coisa que poderia manter Elliot em casa não era um muro ou uma arma, mas uma estrutura limpa, escrita em palavras onde a verdade tinha registros e as mentiras deixavam rastros. Após a revisão final, Chicago permaneceu tão fria como sempre, o vento ainda varrendo entre os arranha-céus, como um lembrete de que esta cidade nunca dormia verdadeiramente. Mas dentro da cobertura de Carter, a coisa mais assustadora havia mudado de forma. Não eram sirenes lá fora ou nomes se movendo no escuro. Era a pergunta que ele se fazia todas as manhãs, se ele tinha feito o suficiente hoje para seu filho ter paz. Carter não propôs com espetáculo e não usou um anel para transformar tudo em um conto de fadas, porque ele entendia que Belle Mercer não precisava ser escolhida pelo glamour. Ela precisava ser respeitada através da estrutura, através de limites, através da liberdade que realmente funcionava. Uma noite, depois que Elliot adormeceu, Carter colocou uma pilha fina de papéis na frente de Belle. Fina, mas pesada. Não um contrato vinculativo, mas um compromisso claramente escrito de que Belle tinha o direito de sair a qualquer momento. Sem condições, sem vigilância, sem ameaças, sem ser transformada em alguém que lhe devia algo. Junto com um plano de segurança de longo prazo com uma lista de entrada fixa, cronogramas de terapia e acompanhamento, procedimentos de alergia atualizados, verificações periódicas exigidas pelo departamento e até mudanças na vida profissional de Carter para que a estrutura de risco não arrastasse tempestades de volta para Elliot novamente. Ele não disse muito, apenas que não manteria ninguém com medo. E ele não estava prometendo se tornar um homem gentil. Ele estava apenas prometendo controlar seu poder com consciência, porque ele tinha visto o quão perto seu filho chegou de perder o fôlego. E ele tinha visto Belle sangrar enquanto ficava entre uma porta e uma criança.
Belly leu cada linha sem pressa, depois olhou para Carter e entendeu que o que a movia não era riqueza ou poder. Era o fato de que um homem treinado para comandar havia aprendido a colocar a liberdade de outra pessoa por escrito, como se a liberdade dela importasse tanto quanto a existência do filho dele. Ela escolheu ficar não por dinheiro, não por medo, mas porque Elliot agora tinha um lar real. Um cronograma que não seria despedaçado pelo caos. E porque naquele lar, ela não era mais tratada como uma estranha, tolerada nas bordas. Ela era respeitada como um ser humano com o direito de decidir sua própria vida. Naquela noite, além do vidro grosso, Chicago estava fria e distante. E lá dentro, Elliot respirava uniformemente em seu sono. Carter ficou quieto por mais tempo do que antes. Belo cantarolou a canção de ninar tão suavemente que era apenas para o quarto. E o calor não chegou como mágica. Veio devagar, firmemente, como uma casa reconstruída a partir da disciplina, da verdade e da coragem de escolher o que é certo mesmo quando custa caro. A lição desta história pode ser que a segurança não é um muro alto. São limites claros, responsabilidade que é provada, a vontade de mudar a si mesmo para proteger o que você ama. E a verdadeira bondade não precisa ser barulhenta. Ela só precisa ser na hora certa e sem preço, da maneira que Belly foi quando todos os outros exigiam $20.000 para cuidar do filho de Carter. E ela escolheu fazer isso de graça por uma pequena respiração. Se esta história tocou algo em você, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe para que tenhamos motivação para trazer mais histórias envolventes todos os dias. O que você achou da jornada de Carter e Belle? E o que isso trouxe para você em sua própria vida real? Compartilhe seus pensamentos nos comentários para que possamos ouvir o que está na parte mais profunda do seu coração. Um grande abraço e nos vemos novamente no próximo vídeo.